boa tarde. Vamos dar início a mais uma entrevista no âmbito do projeto Mem News, cujo objetivo é recolher memórias sobre o consumo de notícias ao longo da vida. Hoje temos aqui o Rui, a quem desde já agradeço a presença e a disponibilidade para estar aqui um bocadinho a conversar connosco. Portanto, Rui, eu ia pedir para começar para nos contar um bocadinho sobre si, nome, idade, local de nascimento, profissão, nível de escolaridade, este tipo de dados, só para contextualizarmos um bocadinho. Ok. Obrigado, então, por ter sido convidado. Obrigada a nós, sim. Aqui. Espero satisfazer as vossas... Com certeza. Para o vosso estudo. O meu nome é Rui Barreira, sou transmontana, natural de Vinhais, Bragança, tenho 59 anos. Certo. Sou licenciado em Gestão, hoje já não é assim que se chama, pronto, alteraram-se as coisas, seria... Mas, de qualquer maneira, trabalho na área da saúde, consultor na parte, concretamente, de urologia e de otorrino, em dispositivos médicos para bloco operatório. Ok. Portanto, isto é o meu dia-a-dia. Certo. Tenho 2 filhos, sou casado. Sim. E, em termos práticos... acho que são estas informações. Já está o resumo. Sim, claro. Vivi sempre na cidade do Porto. Ok. Estudei na cidade do Porto, trabalho na cidade do Porto, gosto da cidade do Porto. Sou portuense, mas não sou portista. Certo, ok. Então, relativamente ao seu contexto familiar e ao ambiente que cresceu, portanto, qual era a profissão dos pais, portanto, com quem vivia, qual era o seu ambiente familiar, em que altura é que saiu de casa, este tipo de informações. Muito bem. A minha mãe era enfermeira. Certo. O meu pai era industrial. Portanto, tive uma irmã também. O meu contexto foi perfeitamente pacífico e muito saudável e sempre acompanhado nos estudos e tudo isso. Os meus pais tinham, formação, portanto, também me puderam dar uma educação condigna com isso. Okay. Tinha acesso à informação facilmente, jornais, rádio, televisão, sem qualquer, entre o grupo de amigos, nas escolas e por aí fora. Ok. Portanto, relativamente ao seu percurso profissional, viveu sempre no Porto, como nos disse, e mesmo todo o seu percurso escolar também foi feito já no Porto. Ok, muito bem. Relativamente à parte mais específica da nossa entrevista, que tem a ver com as memórias do consumo das suas notícias, portanto, talvez eu propunha começarmos mais pela infância e depois irmos para a parte da juventude, da idade adulta. O Rui já antecipou aqui um bocadinho a minha pergunta, mas a sua família interessava-se por notícias quando era criança, quando era adolescente? Tem memória disso? Tenho memória disso, sim. Na altura, mais o meu pai ouvia bastante a rádio, também a televisão, e a minha mãe, como era enfermeira, tinha uma parte mais científica. Certo. Mas tem memória de comentarem realmente as notícias? Sim, de comentarmos, perfeitamente. E havia assim preferência por alguma temática dentro das notícias? Era genérico, nessa altura também estamos a falar que não havia a informação que temos hoje, não é? Ok, muito bem. Havia bastante informação. Ok, mas não havia assim uma preferência por, sei lá, vou inventar desporto, ou acontecimentos internacionais, ou política, ou sociedade? Política e desporto. Os acontecimentos internacionais nessa altura não eram tão divulgados. Hoje. Ok. E então, preferencialmente, quais eram os meios que eram mais utilizados para acompanhar as notícias? A televisão? A televisão, e os jornais também. Eventualmente a rádio ou não? A rádio menos. Menos? Portanto, a rádio mais era a nível desportivo, o meu pai lembra perfeitamente, a nível do desporto, de ouvir os relatos. Ouvia o relato, não é? Ok. A televisão. Algum canal preferencial também na altura? Não havia, mas era o primeiro canal, tinha que ser, não é? Ok. Relativamente aos jornais que liam, tem memória de quais eram? Não. Do meu tempo, digamos assim, quando apareceu o Público, era o jornal que eu lia de referência, era o Público e o Expresso. Certo. E depois, parcialmente, era capaz de comprar o Jornal de Notícias ou outro, conforme uma notícia que me interessasse, mas genericamente esses eram os 2 meios de informação. Um jornal ou outro económico, também que ia buscar, Vida Económica e mais. Sim, até também tecnicamente para ver essas também interessava essa área, não é? Ok. Relativamente a estas memórias mais antigas, tem memória de algum jornal, algum programa de televisão, algum locutor ou algum jornalista em particular, nessa altura das memórias mais recuadas? Bastante mais recuada. Sim. No tempo dos meus pais tenho do jornal O Diabo, que era um jornal bastante sensacionalista, na altura saía sempre notícias. Depois, mais tarde, o Independente, numa vertente mais formada, digamos assim, e mais informada, que também, na altura que caiu o ministro todas as sextas-feiras, eram assim, o Expresso foi sempre, foi sempre uma referência, mas o Diabo lembro perfeitamente, não eu, mas do meu pai comentar o que se passava no Diabo,
que acho que ainda existe hoje, mas sim, mas já não sei se é exatamente igual, não é? Mas sim. E pronto, era isso. Depois havia os jornais desportivos, que hoje já uma série deles, na altura era a Bola, põe-se que era só esse que existia. Ok. Hoje não há. Muito bem. E relativamente a programas de televisão, tem memória de algum que tenha assim marcado? Havia marcado? aqueles programas, o Festival da Canção, que todos tínhamos que ter ver, e depois havia o Elado Clímaco, havia assim meia dúzia desses locutores de referência, mas não havia um programa já mais tarde, a Noite da Má Língua e por aí fora, que eram programas realmente que cativavam e que eram informativos também. Certo, claro que sim. Agora, relativamente a si, à sua experiência, portanto, falamos até agora num pouco na vertente do ambiente familiar. Tem memória do momento em que começou a interessar-se ativamente por notícias? A ir comprar o jornal ou olhar para os programas com interesse pessoal? E ainda hoje tenho essa prática, só que agora vejo, de manhã vejo no iPad ou do que seja, as primeiras páginas. Mas quando saí de casa, quando casei, comprava sempre o Público, mais uma vez. Tive sempre a coisa do pequeno almoço, para mim era um momento de ter informação e estar calmamente. E ainda hoje tenho essa, ainda sigo. E o Público era realmente a minha referência. Pontualmente comprava outro jornal que tivesse uma notícia que me chamasse a atenção, portanto, também acabava por ter uma notícia enviesada, porque estava mais conotado com esse jornal. Claro, com a ideologia, o posicionamento desse jornal. Portanto, quando começou a interessar-se ativamente por notícias, pessoalmente, qual seria o meio que utilizava preferencialmente? Jornais ou eventualmente televisão também? Também havia a televisão, mas era mais o jornal. Mais o jornal? Ok. Portanto, recorda-se em que contexto é que isso aconteceu? Portanto, falou do momento em que já estava casado, mas, por exemplo, quando entrou na universidade, antes de entrar na universidade? Aí eu lia mais partes para o estudo. Ok. Também não tínhamos acesso, tínhamos que comprar livros, muitos tinham que ir do estrangeiro, etc. Era mais essa parte. Depois, quando acabou a universidade, livros técnicos também para trabalho, e aí começou, mais a ser eu, comecei de casa, já não partilhava o dia-a-dia com os meus pais, e então aí comecei a fazer a minha biblioteca. Naturalmente. Ok, durante a sua adolescência e durante a juventude, tem ideia, para além de ler jornais, que já nos falou um pouco dessa experiência, tem ideia de ler revistas também, eventualmente noticiosas? Sim, Tintins e por aí fora, todos esses livros que tínhamos aos quadradinhos. Lia muita banda desenhada, daquela brasileira inicial, mas consumia daquilo mesmo bastante. Depois, mais tarde, Michel Vaillant e todos aqueles já maiores. Ok. Adquiria esses títulos ou lia-os em espaços mais comunitários? Adquiria. Ok. E relativamente aos jornais ou revistas mais relacionados com a sua área de formação ou de atividade, acedia a eles porque comprava ou lia-os na biblioteca, por exemplo, na universidade? Também alguns, mas os que me interessavam mesmo comprava, porque também os queria ter para arquivo. Mas era assinante? Sim, era assinante desses títulos. Ok. Bom, relativamente à sua experiência com a rádio, pode ter ou não, ok? Escutava noticiários na rádio? Sim. Em que contexto, recorda-se? No carro. No carro, normalmente, quando estava a conduzir. Sim. E qual seria a estação ou estações que normalmente tinham a sua preferência? Hoje sei que é o Observador. Ok. Na altura, tínhamos todos o Oceano Pacífico, na noite, que ainda hoje existe o programa. E, para ser sincera, durante o dia era a TSF. TSF, ok. E poderia ser um ou outro, mas a TSF era a referência. Ok, mas não ligava ao rádio para ouvir as notícias? Ligava ao rádio se estivesse a conduzir, por exemplo? Sim, ele estava ligado e se aparecessem notícias naquele horário? E o que eu faço com o Observador, fazia com a TSF. Okay. Que gosto da notícia política, etc., económica, de estar. Muito bem. Relativamente a programas de notícias na televisão, portanto... Costuma ver, via e deixou de ver, começou a ver entretanto? Vejo, mas sempre indiferido, direto é raro. Não, direto é raro? Depois vejo aqueles que me interessam, faço uma Como é que faz seleção. essa seleção? Durante o dia na rádio também vou vendo, podcasts, etc. Mas direto é raro. É raro, ok, muito bem. Relativamente à forma como consome as notícias e depois as processa, tem ideia de costumar ou ter o hábito de discutir as notícias com amigos, colegas, familiares, eventualmente professores, não sei, depende da situação.
Que notícias é que normalmente despertavam mais interesse? Desporto, o futebol, que era o mais falado. Eu pratiquei basquete, portanto praticava com os amigos, falávamos muito disso e seguíamos. Hoje é fácil, mas na altura seguir era NBA, na televisão, fácil, claro. Não era fácil, mas também conseguia seguir, e política. E política? E pronto, e acontecimentos. No caso do Herman, que também marcou, certo. Ainda hoje marca, as segundas-feiras toda a gente falava do que se tinha passado no Herman. No Herman, ok. Portanto, aquilo era transversal. Sim. Toda a gente falava. Sim, era uma temática que interessava muitas pessoas, portanto era um tema de conversa frequente, não é? Ok. Relativamente a mudanças que possa ter havido no consumo de notícias, eventualmente a entrada da internet, não é? Porque as pessoas da nossa geração têm muito um paradigma anterior e depois outro a seguir, não é? Acompanha notícias na internet? Acompanho, mas eu gosto sempre de ter mesmo livros, etc. Okay. Ainda não aderi ao e-book, nem nada disso. Tenho sempre, gosto de ler, tocar, sentir, cheirar. Mesmo no jornal? Mesmo no jornal. Mas de qualquer maneira, também tenho muita notícia. E havia em que suporte num iPad, no computador? No telefone, no carro também. Mesmo no carro, normalmente vou em streaming, não vou no... Ok. Desde quando é que tem esse hábito relativamente... Desde sempre. É? Desde que surgiu? Aderi facilmente, aderiu sem grande... Podemos usar quando queremos. Claro. Agora, cada vez mais estamos no pagar para usar, que há muitas pessoas que são contra, eu não sou, porque realmente o trabalho está ali, temos que ir pagar, e até acho que é um preço acessível. Pois. Ok. E acede diretamente a sites de meios jornalísticos? Sim. Quais havia o Observador, Público, Observador e Público. Acede diretamente a esses sou sites? Assinante. Ok, é assinante. Portanto, mas também, eventualmente, recebe através de redes sociais alguma notícia que seja encaminhada? Se quisermos ler a notícia toda, já não assinante, podemos. Naturalmente. Ok. Portanto, mas também... via Spotify, onde também vou buscar muita informação, streaming, essas situações todas. E o crivo é normalmente as coisas que lhe despertam o interesse, é isso? E depois tenho alguns que já os sigo. Pronto. Ok. Muito bem. Portanto, a minha pergunta seguinte está mais ou menos antecipada. Portanto, ler jornais ou revistas só em papel ou só online. Portanto, combina as duas plataformas, não é? Certo. E é assinante, não era a pergunta. Portanto, já foi assinante e é assinante neste momento ainda, não é? Bom, relativamente às redes sociais como possibilidade de meio de informação, usa as redes sociais? É isso, sou mais retrógrado. Então? Não tenho muito hábito de... Mas está em redes sociais? Estou, maioritariamente para os meus filhos, mais a minha filha, que estou lá, não é? Ok. Mas não sigo ninguém, enfim, essas coisas todas não tenho. Bom, está lá porque está lá. Sei que existe, também vou lá, sair, ver, etc., mas não é o meu, nem dia-a-dia, nem semanal, nem mensal. Mas não é uma fonte principal de maneira nenhuma de acesso a notícias? Zero. Okay. Até porque há muita desinformação ali, não é? Ok, isso é uma das perguntas que lhe vou perguntar a seguir, mas podemos já falar, se assim o entender, sobre esta questão, não faz mal nenhum. Ok, relativamente à rádio, já lhe perguntei, em que contextos, rádio online, houve? Sim, também. Também? Ok. Mas muitas vezes não uso online, porque não... Quando vou no carro é online. Sim. Mas às vezes um programa que não vi, vou buscá-lo e já ouço. Muito bem. Relativamente à sua utilização de podcasts de informação e de atualidade, segue algum podcast habitualmente? Qual é? Ou quais são? Tenho ali vários. Por exemplo, agora sigo aqueles do Observador, os que eles fazem, 4 programas, 5 programas, que são todos bem conseguidos, quer a narração, quer o programa, são excelentes. E esses... sei, 5, 6, qualquer coisa assim. Estou sempre à espera quando é que sai o próximo. Daqueles de política, meia dúzia deles também sigo. Não quer dizer que siga os episódios todos, mas um ou outro que me desperta a atenção. Portanto, eu ouço, como quando vou no carro, tenho muita informação e depois aí filtro e vou buscar aquela que efetivamente me chama a atenção. Estamos a falar de longos períodos no carro a conduzir, portanto tem possibilidade de ouvir vários, não é? Ok, não está limitado àqueles 10, 15 minutos. Sim, há aqueles do trabalho a casa, o trabalho a casa só estamos a falar de percursos mais longos. Portanto, é curto como é longo. Ok, sim, é variável, não é? Ok. Relativamente a programas na televisão, vê telejornais, vê programas de debate, qual é a sua relação relativamente a este tipo de programas? Vejo programas de debate, vejo programas de documentários, etc. Normalmente não direto, que até muitas vezes podemos ver juntos,
Diretos é difícil. Se estiver em casa, posso ver, mas há sempre qualquer coisa para fazer e é mais fácil depois atrás ou à frente e puxar. E invariavelmente ando ali na SIC Notícias, RTP3 Sim. e CNN, ando naqueles. Posso ir a um ou outro internacional, mas normalmente ando por aí. Esses. Ok. Portanto, com que regularidade é que isso acontece? Todos os dias. É? Todos os dias? No final da noite ou já muito tarde da noite. Sim, portanto é uma questão de conjugar ali horários, não é? Recebe newsletters ou alertas noticiosos por e-mail, por apps? Recebo, mas alguns, não digo piratas, que não sou pirata, Certo. mas que não sou fora aqueles que eu sou assinante, recebo. Mas recebe notificações? Sim, Vai recebendo notificações ao longo do dia? Sim. Ok. Pronto, portanto, eventualmente recebe notícias, por exemplo, através de grupos do WhatsApp? São encaminhadas? Isso do WhatsApp, entre trabalho, é a ferramenta que eu mais uso, Sim. mesmo com quem trabalho toda a gente WhatsApp. usa. É mesmo que também tenho trabalho internacional, é muito fácil nós comunicarmos, Claro. mesmo videoconferências, Sim. reuniões, apesar dos Teams e todo o WhatsApp, acho que, pelo menos na minha área, Sim. é usado com muita recorrência. Ok, Até pelo seu custo zero. claro. Usa Telegram? Não. Não, ok. Muito bem. Relativamente, pronto, esta é talvez a parte mais interessante em termos de memórias da entrevista. Portanto, aqui interessava-me saber um bocadinho sobre o impacto pessoal que algumas notícias possam ter tido. De que notícias se recorda que lhe tenham causado assim um forte impacto? E aqui, em qualquer altura que queira recordar. Sim, temos várias, pronto. Sim. Temos as Torres Gêmeas, pronto, que isso Certo. é uma coisa que nos lembramos, embora haja umas tragédias bastante maiores, mas Sim. pronto, essa foi a mais mediatizada. Depois temos acidentes aéreos, nomeadamente o da Madeira, que também foi falado, o terremoto nos Açores, pronto, estamos a falar de coisas terríveis, depois há coisas boas também, mas normalmente são associadas às coisas terríveis. Quando nós falamos de notícias marcantes não tem que ser necessariamente exato, as tragédias, as tragédias, bom, depois também obviamente quando fomos campeões europeus também foi uma situação bastante interessante. Tem várias assim, mas assim uma que me tenha deixado debilitado, nenhuma, felizmente. E relativamente a coisas que pronto, muito marcantes, por exemplo, que tenha idade eventualmente para se recordar, por exemplo, relativamente ao 25 de Abril, tem memórias dessa altura? Tenho, estava na escola primária, estava na escola, eu lembro perfeitamente, ouvi passar aviões e mandarem-nos para casa, mas não deixou qualquer tipo de trauma. E tem memória de isso ser comentado em casa? Sim, claro, obviamente. Antes, durante, depois, isso sim, mas não... Aliás, como nós somos do Porto, se fosse em Lisboa, se calhar tinha mais... Talvez tivéssemos um bocadinho mais, agora aqui no Norte a coisa foi... nem é mais pacífica, foi pacífica. Ok. E tem alguma memória de comentários dos seus pais relativamente às notícias antes e pós o 25 de Abril haver eventualmente mais conhecimento sobre as situações? Não. E eu próprio, pronto, o que ouvi mais foi das notícias que eu vi. Okay. Que fizeram enfoque disso, porque em casa e eu próprio sentir, também era pequeno, não sentia. Éramos pequenos e estávamos um bocadinho protegidos, não é? Ok. Relativamente a notícias que tenham influenciado a sua forma de ver o mundo, não necessariamente no sentido de causar algum trauma ou alguma marca indelével, no sentido de ter modificado alguma coisa relativamente à forma de olhar para a realidade. Tem ideia de alguma notícia deste género ou não? De uma maneira geral, tento relativizar, porque sei que umas são muito próximas da verdade e outras são muito afastadas. Tento fazer o meu sentido vendo várias fontes, mas não me influencia no sentido de viver preocupado ou viver alegre demais. Convivo bem com isso como com outras coisas que vou gerindo. Ok, estou a entender. Portanto, acha que as notícias moldam até certo ponto o modo como nós compreendemos certos acontecimentos ou não? Moldam, mas mais dependendo da pessoa que recebe essa informação. Ok. Aqui já era uma reflexão um bocadinho mais generalizada, talvez não tanto relativa a... Pois é, portanto, eu acho que é mais. A informação é a mesma, a pessoa que a recebe e a maneira como a recebe é que vai moldar, depois tirar usá-la dessa maneira. Porque nós recebemos todos da mesma maneira, só somos mais influenciados uns e outros menos, etc. Certo. Até que ponto, ou não, as notícias o ajudam a recordar certos momentos históricos ou pessoais, ou não nota essa influência na sua vida particular? Bastante, sim. Nomeadamente, eu vejo bastantes documentários
históricos, e esses aí então é diretamente. E esses, à partida, não serão tão enviesados. Pois, à partida. Vamos confiar que tenha havido um trabalho de verificação de fontes e tudo devidamente, que seja rigoroso, não é? Relativamente à sua percepção quanto à qualidade e à confiança que podem suscitar os meios de comunicação, pronto, esta pergunta não é assim fácil de responder, mas confia nas notícias que são produzidas por jornalistas profissionais? 50%. 50%? Não estou a dizer daqueles jornalistas específicos, já estou a fazer sim, em geral, uma sim. média, sim. É a minha percepção. Claro, e é essa que a minha percepção é essa, mas acho que, e hoje em dia esse é o tema, não só aqui, mas a nível mundial, que de facto os jornalistas acabam por influenciar o dia-a-dia e não deixam de ser, entre aspas, um rebanho que quer levar o outro rebanho atrás. Só que é sempre difícil, não é? Ok. Portanto, mas não, se me disser que confio 100%, não confio 100%. Okay. Mas também não confio zero. Portanto, dou aqui um voto de confiança. Ok. Relativamente aos meios possíveis para a transmissão de notícias, em quais diria que confia mais e quais é que acha menos credíveis? À partida, uma hierarquia. Sim, se pudermos fazer isso. À partida, a televisão, é um meio antigo, a pessoa está ali, está visível. A mim, pelo menos, transmite mais credibilidade. Okay. Não deverá existir tanto truque, quanto que em todos os outros meios é mais fácil haver manipulação. A pessoa não está a falar direto, até pode estar a fazer aquele sketchzinho só naquele segundo e a seguir faz outra palhaçada qualquer. Okay. Portanto, nesse sentido, não quer dizer que quem faça também essas pequenas apresentações também não seja 100% credível e com uma fonte de informação, etc, etc. Mas, confiaria... Assim, talvez um pouco mais na televisão? Talvez devido também à minha geração, mas okay. confiaria mais. Não quer dizer que num programa específico, na rádio ou de qualquer meio, eu também não confio, mas assim, genericamente, dava o meu voto à televisão. E relativamente a jornais, qual é o grau de credibilidade que lhe suscitam? Não tenho assim grande... Uns mais, outros menos, uns mais, outros, mas não tenho grande desconfiança, tirando uns, pronto, sensacionalistas, como todos sabemos. Mas, de uma maneira geral, acho que tentam transmitir. Claro que tem que puxar para a primeira página uma notícia que seja apelativa para as pessoas e dão aquele chavão e depois lá dentro vamos ver. Não tem nada a ver, mas pronto. Sim. Mas não é bem aquilo. Mas lá dentro acabam por transmitir a verdade do que tentam enviesar na capa, digamos assim. Ok. Tem alguma percepção de que essa sua confiança relativa, não é, de que estamos a falar, tenha mudado ao longo do tempo, ou já era essa a sua sensação relativamente aos meios noticiosos? Já era. Tornou-se mais desconfiado, confia mais, ou é mais ou menos o mesmo? E até se comparar com os outros, sim, posso confiar mais, digamos assim, porque agora tenho um termo de comparação. Certo. Que não tinha, não é? Pois não tínhamos, de facto, não existia. Mas isso é tudo, a nível de políticos, etc. Deixamos de ter elementos que tínhamos no passado, mas isso em todas as áreas, não é? Ok. Pronto, na medida em que me disse que tem redes sociais, embora não as use muito, se lhe chegar uma notícia que está a ser partilhada ou compartilhada por amigos ou pessoas em quem confia nas redes sociais, vai prestar atenção a essa notícia? Vou, mas moderadamente. Moderadamente, ok. E não partilha. Ok. Não sei se me ia fazer essa pergunta. O que ia perguntar era, se não fossem pessoas de confiança, se lhe chega assim uma notícia solta, vai achá-la credível, vai tentar... Aí à partida zero. É? Ok. Portanto, aí não lhe merece... Por definição, não me merece atenção. Não lhe merece atenção. Bom, relativamente, e nós já falamos um nadinha nesta questão, e é uma questão que nos interessava explorar um bocadinho, que é a questão da desinformação ou fake news. A questão era, claro que já ouviu falar, mas até que ponto isto é um problema sério? Até que ponto, por exemplo, as redes sociais podem ou não ser responsáveis pela disseminação de fake news? É um problema sério. Sim. E cada vez pior, porque realmente há muita pessoa que vive desinformada e não tem formação para conseguir ler essas notícias. Não vou dizer que é a maioria, mas é a grande parte. Portanto, é um problema sério, de facto. E até que efeitos lhe parece que isso pode ter? Voltamos ao mesmo, as pessoas andam a seguir um caminho que não é minimamente verdadeiro. Até podem andar alarmadas, podem entrar em desespero. Isto por um lado. Depois há o outro lado da parte da fantasia, em que tudo, não essas fake news, mas
as notícias cor-de-rosa, que é tudo muito bonito, que estamos de férias, isso, principalmente mais na juventude, pronto, que vivem, que os amigos fazem tudo, quando sabemos que muito daquilo não é bem assim. Só que depois, isso é outro assunto. Não, Mas felizmente os meus filhos já estão numa idade que já passaram isso, digamos assim, mas é complicado. Ter filhos numa idade ali na casa dos 15, hoje não é fácil ser pai. Já nunca é fácil, mas... Sim, nunca é fácil, mas há idades em que eles são especialmente influenciáveis, não é? Até porque em algumas entrevistas que já fomos fazendo com público, não pode ser com menos de 18 anos, mas já temos algumas entrevistas com pessoas dos 21, 23, 24, que nos dizem que de facto começaram a despertar para as notícias e para terem uma atitude crítica relativamente ao que vão ouvindo no momento em que vão votar. Pois. Sim, que é a mudança, exato. Que antes não têm onde eles têm que pensar. Sim. Ou devem pensar. Devem pensar, não é? E nesse momento se dá aquela questão de não estou preparado para, tenho que ter mais informação sobre, ok? Portanto, relativamente às redes sociais, elas, na sua opinião, facilitam a disseminação de notícias manipuladas? Sim, claramente. Mais do que outros meios, eventualmente? Sim, sem dúvida. Ok. Portanto, a credibilidade que lhes dá em termos de difusão noticiosa é baixa, não é? Ok. Bom, esta é mesmo uma questão totalmente pessoal. Considera que é importante acompanhar notícias regularmente? É importante ter este hábito de prestar diariamente para atenção? Para qualquer pessoa, em qualquer faixa, em qualquer... Sim. É bastante importante. Ok. Se isso não existir, o que é que pode acontecer? Hoje em dia é impossível. É impossível não o fazer? Não existir. É. Okay. A não ser que se vá viver aí mesmo para um convento, um seminário, aí para o meio do monte. Ok. Portanto, esta ideia de acompanhar notícias regularmente é positiva, na sua opinião. Isso é benéfico para as pessoas e para a sociedade, porque nós temos tido pessoas que também assinalam o facto de estarem constantemente a serem invadidas por notícias e delas desinterromperem o próprio dia. Compete-nos a nós fazer essa... Eu tenho telemóvel, como acho que a maioria das pessoas tem. Sim. E mesmo em trabalho, se eu não responder a alguém durante meia hora, não cai ninguém. Se eu responder numa hora, estou cá, estou vivo e respondo. Agora há pessoas que estão nos supermercados e hoje aconteceu isso, que estava a comprar uma coisa e uma pessoa ia cheia de compra, com o telemóvel assim, quer dizer, mas qual é a necessidade? Não podia chegar ao carro. Certo. Portanto, essa dependência, isso aí é completamente, mas cada um de nós tem que fazer essa gestão. Sim, podemos ser dependentes. A ferramenta está ali, é útil, nós é que a tornamos inútil com essas situações. Ou excessiva, não é? Ok, muito bem. Nota alguma diferença entre o modo como consome notícias hoje e o modo como fazia no passado? Portanto, nós começamos por falar de infância, juventude, etc. Sim, qual é a sua relação como hoje já em dia? falamos agora, hoje temos acesso a muita mais informação, temos que fazer um filtro muito maior, porque é impossível, não conseguimos ver toda a informação que nos chega, não é? Portanto, a informação nunca é mais, pronto, nós vamos ter capacidade de escolher aquela que queremos. Como é que gera isso na sua vida diária? Exatamente. Como? Vou gerindo, primeiro, é que tenho que, profissionalmente, que me interessa ler, depois... Isso é um primeiro filtro. É um primeiro filtro. Okay. Depois vou àquela notícia diária, política, do país, mundial, etc. E no fim, às vezes ainda me sobra, ainda vou ler um livro quando me for deitar. Ok, muito bem. Portanto, o meio de comunicação que o mais o marcou até agora seria eventualmente a televisão? Ou estou... Sim, foi. Sim, foi uma diferença grande. Tínhamos a imagem a acompanhar embora muitas vezes, ainda hoje isso é, na rádio, filtramos mais e conseguimos estar mais concentrados. Porque estamos concentrados não temos distração. Portanto, é mais difícil do outro lado, o jornalista ou quem esteja, passar a mensagem, porque tem que ser ali e tem que nos prender a atenção, se não passar um bocado mudamos de estação. Ok. E a televisão tem uma série de meios que nos pode difundir. Sim, isso é verdade. Ok. Portanto, considera que há alguma vantagem em fazer o que faz, no sentido de diversificar um pouco as fontes de informação? Acho fundamental, acho fundamental também. Para não motivo? ficar, senão depois acabamos de ficar enviesados o nosso pensamento, a nossa maneira de agir, etc, etc. Okay. Se eu recebo várias, depois faço a minha opção, errada ou não, mas é a minha. Claro, naturalmente. Ok. Portanto, o Rui começou por dizer que estudou no Porto, trabalha no Porto, sempre esteve no Porto.
Em alguma altura da sua vida teve que viver num contexto social ou geográfico diferente? Por exemplo, viver fora? Não, nunca. Nós não temos muita idade para experiências Erasmus, não havia Erasmus, não havia Erasmus. Sim. É uma pena, não havia, mas pronto, uma pena, claro que também fiz as minhas viagens na altura, Sim. etc. Não, hoje é fácil, Sim. um avião qualquer fica barato, uma EasyJet e vamos para qualquer parte do mundo, Sim. e mesmo o acesso temos, já sabemos para onde vamos, o que é que podemos escolher, um hotel barato, caro, um restaurante, enfim. Também perdeu-se esse romance, antes de irmos já sabemos para onde é que vamos, enfim. Às vezes somos enganados, outras vezes não, mas pronto, tem essa parte. Mas nunca tive essa necessidade, nem essa vou para fora, nunca. Mas sempre que esteve fora, apercebeu-se alguma vez de alguma forma diferente das pessoas se relacionarem com as notícias ou a forma como reagiam a elas? Sim, deu para experienciar isso. Agora mais, nós acabamos por continuar a ser um cantinho pacífico e a nossa maneira de estar, pronto, eu falo com muitas pessoas de fora, que vêm cá e eu vou fora, etc. E todos evidenciam a nossa forma de estar. Estava a sair do hotel, perguntei a uma pessoa onde é que é o café. A pessoa levou-me lá. Pois, portanto, nós não temos se limitou a dizer vir ali à esquerda, portanto, não é? nós temos essa situação que, de facto, não quer dizer que noutros países também não existe isso. Claro. E nós defendemos sempre o nosso cantinho, mas, de facto, ouço outras pessoas de fora dizerem bem do nosso país, não é? Ok. Até ver. Pronto, esta pergunta a seguir, já fomos falando um bocadinho sobre ela, mas assim, numa perspectiva mais global. Como é que vê a forma como os jovens se informam hoje? Acha que estão menos envolvidos do que na altura em que nós tínhamos a idade deles? Estão mais envolvidos. Mais envolvidos? Eu acho que estão bastante mais envolvidos. Pode não ser naquilo que seja o mais interessante, mas têm acesso à informação e consomem a informação, uns de uma maneira otimizada, outros não, mas não tem nada a ver. Eles hoje, nós antes tínhamos que ir à procura da informação. Eles hoje, a informação entra-lhes pela caixinha que eles têm na mão. Sim, sim. E há, portanto, não há uma atitude, se calhar, não tão proativa como nós tínhamos que ter, se quiséssemos estar devidamente informados, mas acha que eles fazem um bom uso disso? Uma coisa é acesso, outra coisa é, de facto, eles têm essa dificuldade não é? que têm muita mais informação, têm que ter um filtro mais apurado, uma rede com uma malha mais pequena. Nós tínhamos uma informação, duas, eles têm muita, não é? Portanto, é bom, mas também tem essa dificuldade de que... Acha que pode haver algum tipo de dispersão? Sim, também, se a pessoa não conseguir ser focada, e hoje acontece isso. Acontece um bocadinho, não é? Pode haver algum excesso de informação, na sua opinião? Se não se souber filtrar, e de uma maneira geral eu não sei já quantas redes há, são uma série de... Às vezes uma pessoa diz, olha, mandei-te uma mensagem, mas foi por isto, foi por aquilo, foi por aquilo. Sim, são tantas mas não telefonaste, que era o mais simples, hoje ninguém telefona. E eu ainda tenho, mesmo no meu trabalho, eu telefono. Sim, não é muito normal, eu telefono. Mas mensagem, não foste ver, não, mas qual foi? Mas é verdade. Sim, mais fácil seria realmente agora telefonar. eles, entre eles, já sabem qual é o meio que eles utilizam mais, será mais fácil. Ok, muito bem. Relativamente à forma como o jornalismo atual cumpre o seu papel, qual é a sua perspectiva sobre isto? Cumpre bem? Ou seja, cumpre aqueles princípios que normalmente nós atribuímos ao bom jornalismo? Qual é a sua perspectiva? Por norma, vamos dizer que sim. Sim. Mas, em algumas partes, vai além de excede-se. Excede-se enquanto jornalista. Sim. Intromete-se em situações que não é da sua competência. Ok. Quais seriam as situações rigorosamente da sua competência? Não, tomar partido, que não devia tomar enquanto jornalista, ou pelo menos naquele contexto de que está a fazer, noutras situações pode, mas quando está, muitas vezes ele passa a ser o entrevistado, quase às vezes faz a pergunta e responde. Acontece frequentemente. Sim, frequentemente, sim. Nesse sentido, acho que excedem o que deveriam fazer. Porquê é que isso acontece, na sua opinião? Acha que é atribuível, por exemplo, a uma formação deficiente? Não, antes pelo contrário. Acho que se calhar têm skills a mais e querem utilizá-los e demonstrar e querem participar também na discussão e etc. Nem estou a dizer com caráter de exibicionismo. Pronto, é natural que lhes saia, mas que não devia sair. Ok. Portanto... Deixa de ser uma falta de profissionalismo. Ok, e um pouco uma fuga àquela tarefa de mediação que eles estão ali para Exato, cumprir, é o papel. não é? Portanto, nós temos é que ouvir o entrevistado. Eles têm que informar. Eu acho que devem informar e não informar e opinar. Ok, relativamente àqueles deveres de isenção, de tentativa de se manter imparcial,
verificação das fontes, qualidade do trabalho que é produzido. A qualidade até acho que é capaz de ser, e as fontes serem boas. Depois, eles é que não param onde devem parar. Eles, muitos jornalistas. Portanto, tem a ver uma questão de grau. Exato. Ok. E relativamente a algum excesso, que também já referiu, excesso de sensacionalismo, eventualmente, nota isso como uma tendência hoje, generalizada? Em tudo, na moda, no que seja, é difícil. O normal é o anormal, digamos assim. Portanto, hoje, para fazer qualquer situação, para sair não vou dizer da caixa, da bolha, do que queiramos, tem que ser uma coisa mesmo já completamente estratosférica. E daí acho que é esse exagero que eles entram para ser diferentes. Okay. Para não ser mais um. Para não sermos iguais aos outros todos. Ok, para marcar uma diferença. Ok. Também, não sei, mas gostava da sua opinião, até que ponto só as coisas sensacionalistas é que nos atraem? Ou seja, é uma tentativa de conseguir uma determinada audiência ou a dar mais rápido que os outros? Esse é o padrão. Okay. É exatamente aquilo que eu estava a falar. O normal hoje é o anormal. Hoje, se nós, já generalizando, e para os temas que temos de dia, as imigrações e por aí fora, sim, já para não ir a outros temas mais fraturantes, a pessoa que é normal vai ao hospital, paga, vai ao restaurante, paga. O outro que tem qualquer coisa que seja, tem um subsídio, tem um apoio, é um coitadinho, e isso hoje vivemos, isso também é, em todas as áreas, isso se passa. É transversal. Ok. Relativamente ao modo como os alunos de jornalismo, as pessoas que vão tirar um curso de jornalismo, como elas são educadas, sei que não é a sua área, mas tem alguma percepção sobre isto? Parece-lhe que eles estão a ter uma formação adequada a nível do que depois, posteriormente, têm que fazer? Só posso opinar do que eu acho, porque claro, não conheço, não vivo nós... por dentro, etc. Mas, eventualmente, sim. Ok, porque a formação deles é adequada? Não é inadequada, vai para além, não lhes ensinam uma parte que deviam ensinar, acho eu, que deviam ensinar a ser o jornalista isento. Pode ter a sua opinião, como um árbitro de futebol tem um clube, com certeza, mas enquanto árbitro tem que ser isento. Tem que ser mais... Ou pelo menos tentar. Ou tentar, sim, porque também é vertente que nos diz que a neutralidade... Porque há uns casos daqui de jornalismo que vimos que não estão a tentar precisamente o contrário. É fazer. Ou até incitar ao acontecimento, não é? Quando se calhar ele não existe. Ok. Bom, a última pergunta é mesmo de conclusão. Portanto, se gostaria de acrescentar algo mais sobre a forma como vê o jornalismo e o consumo de notícias em Portugal, para além daquelas ideias todas de que já fomos falando. Há mais alguma coisa? Eu acho que sim, comparando com outros países, acho que temos um jornalismo bom, pronto, e em termos de alguns programas, quer rádio, jornal e televisão, são de excelência, eu considero de excelência. O que deveríamos ter aqui mais era aquela parte que falamos há bocado das fontes de informação, não se poderem passar e serem... Em alguns casos, eu acho que se deveriam passar a fonte de informação, correndo o risco depois dessa fonte deixar de ser fonte, digamos assim. Eu compreendo essa dualidade, mas em alguns casos, se aparecesse a fonte, uma série de coisas que acontecem a posteriori já não aconteciam. Certo. Limitavam logo ali essa divagação. Especulações e coisas do género, não é? Okay. Nesse aspecto. Ok. E relativamente à questão da rapidez com que nós exigimos que as notícias sejam dadas, parece-lhe um fator preocupante? Hoje aqui com o telefone não há hipótese de andar para trás. Nós temos eu saio de uma reunião, estou a chegar ao carro, já estou a ser questionado de coisas que fizemos na reunião. Antes dava tempo de chegar ao escritório e responder. Certo. Portanto, as coisas são... Não há hipótese, faz parte porque muitas vezes estado que temos. Terá muito pouco tempo real para verificar. E depois tem a competência verificar dos outros todos, quem é o que vai dar a notícia primeiro, não é? E quem levou mais tempo a confirmar não vai ser o primeiro, não é? É um equilíbrio complicado. Deveriam ter, em alguns casos, tentar segurar, pelo menos quando têm a certeza que podem dar, mas eu compreendo que muitas vezes estão ali numa dúvida, numa quase certeza e que não conseguem segurar. Okay. Mas é o desafio que eles têm e que temos todos. Hoje as coisas são muito rápidas. Acaba por ser tudo muito rápido, eles não podem ter outra forma de atuar. Ok. Bom, Rui, muitíssimo obrigada mais uma vez pela disponibilidade. Obrigado, eu. Espero ter sido útil para o vosso estudo. Claro que sim, muito obrigada. Bom, dou para encerrar a entrevista.